Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade ao projeto Que OAB Você Quer, convidamos hoje para estar tendo um bate-papo com a gente o Dr. Fernando Orotavo Neto. Dr. Fernando, quero lhe agradecer muito por ter aceito o convite, é uma honra recebê-lo aqui nesse espaço, até para conhecermos um pouco das suas propostas para uma nova OAB. Tá? Obrigada. A honra é toda minha. E agradeço poder participar desse espaço democrático que interessa a todos nós, o debate interessa a todos nós. Verdade. Então lhe peço para falar um pouco sobre a tua trajetória na advocacia, como foi seu início e como está até os dias de hoje, e o que fez o doutor se candidatar à presidência da OAB-RJ. Olha, Amanda, eu comecei muito cedo na advocacia. Eu comecei aos 17 anos como estagiário do escritório do meu pai, que foi fundado pelo meu avô em 1945. Né? Hoje eu sou o sócio proprietário desse escritório, que tem 73 anos. Né? O escritório é um escritório tradicional do Rio de Janeiro, e eu atuei lá como estagiário nos primeiros 5 anos, e eu estou formado há 28 anos, me formei em 1990. E eu sou advogado, não quero ser nada mais além de advogado, seria advogado até o ocaso da minha vida. E eu escrevi alguns livros, né, sobre liquidação extrajudicial de instituição financeira, sobre recursos cíveis. Eu fui professor da Universidade Cândido Mendes, hoje estou licenciado de Direito Processual Civil. Eu sou palestrante em vários cursos. Eu sou membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu integro a Comissão de Direito Constitucional e a Comissão de Direito Processual Civil. E eu sou também auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Futebol todos amamos, né? Então é muito bom a gente atuar em vários ramos da advocacia, né? Essa clínica geral é uma coisa muito interessante. A gente vai aprendendo, vai ensinando, e essa é a verdadeira sabedoria da vida, né? Está sempre aprendendo e está sempre podendo compartilhar o nosso conhecimento com alguém. Então me diga, quais são os projetos do candidato para a OAB-RJ? Essa pergunta foi do Dr. Márcio Aleluia. Olha, nós temos várias propostas de mudança para a OAB-RJ. Né? A primeira proposta, e que eu reputo ser uma das mais importantes, é a transparência total. A atual situação, que está aí há 12 anos, vem prometendo há 12 anos, primeiro nos 6 anos o Adi Damuz e agora nos últimos 6 anos Felipe Santa Cruz, implementar o portal da transparência. Inclusive o candidato à situação, há 1 ano e meio atrás, no conselho da OAB, disse que implementaria em 2017. Mas o que nós vemos não é isso. As contas da OAB são fechadas, para nós advogados. A OAB não é fiscalizada pelo TCU, não é fiscalizada por ninguém, e nós advogados não temos conhecimento, nem conselheiros da OAB sabem onde são investidos e onde são gastos as centenas de milhares de reais arrecadados pela OAB anualmente. Então a minha primeira medida, se eleito, será implementar o portal da transparência, nos mesmos moldes do portal da transparência do Ministério Público. A sociedade brasileira não pode mais conviver com segredos. Nós temos que moralizar. Nós nunca vamos conseguir ser respeitados se nós não dermos exemplo. E o exemplo é esse. Nós temos que abrir as contas da OAB para os advogados. Estima-se que a OAB arrecade algo em torno de 300 milhões de reais por ano. Em 3 anos, é uma arrecadação de quase R$1 bilhão. Onde é gasto esse dinheiro? Né? Hoje existem cartões corporativos na OAB. A presidência tem um cartão corporativo. Só que a OAB não é uma corporação. Então, não vejo por que nós tenhamos que ter, o presidente tem que ter cartão corporativo. Eu vou extinguir esses cartões corporativos. Então, aproveitando a sua pergunta, me responda. Qual a sua posição em relação ao TCU fiscalizar as contas da OAB? Eu acho que a OAB não tem que ser fiscalizada pelo TCU. A OAB tem que ser fiscalizada pelos advogados. Né? A OAB é uma sociedade sui generis. O TCU talvez possa fiscalizar a parcela de dinheiro que vem destinada pelo poder público, porque uma parte do dinheiro arrecadado pela OAB é
auferida via pagamento de custas judiciais. Inclusive, isso não é um dinheiro que é oriundo do poder público, porque quem paga as custas judiciais sou eu, é você, é o cidadão. Então, a princípio, eu não vejo legitimidade para o TCU auditar e fiscalizar as contas da OAB. Quem tem que fiscalizar as contas da OAB é o advogado. O advogado é quem tem legitimidade para fiscalizar as contas da OAB. Mas me diz uma coisa, não seria de repente uma garantia para a advocacia, tendo em vista essa dificuldade toda de nós sabermos quanto realmente é arrecadado e quanto é gasto? Olha, para isso existem auditorias independentes. Acho que cada advogado tem o direito de saber onde é gasto cada centavo arrecadado pela OAB. Mas o TCU, as pessoas que estão no TCU, claro que é uma instituição que merece todo o nosso respeito, mas quem está no TCU é nomeado politicamente. E eu sou contra qualquer interferência política na Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser fiscalizada por pessoas nomeadas por políticos, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é suprapartidária, ela tem que ser independente e ela tem que ser uma organização não subserviente ao poder político, ao poder público e aos governantes de ocasião. Eu quero uma OAB suprapartidária, eu quero uma OAB independente. Então me responda agora, na sua opinião, hoje nós vivemos um momento de desvalorização da advocacia. Se sim, o porquê na sua opinião? A advocacia está sucateada. A OAB do Rio de Janeiro, ela foi aparelhada politicamente, né? O Dr. Felipe Santa Cruz, ao se eleger pela primeira vez em 2012, era filiado ao PT. Ao se reeleger em 2015, ele se desfiliou do PT e se filiou ao PMDB do governador Sérgio Cabral. Então, a OAB, nesses últimos 6 anos, não mostrou qualquer tipo de independência em relação ao poder político constituído. Basta ver que em 2013, na célebre Farra dos Guardanapos, que o governador Sérgio Cabral, né, nos brindou com aquela Farra dos Guardanapos em Paris, com fornecedores do Estado, o que fez a OAB? A OAB ingressou com alguma ação de improbidade administrativa? A OAB pediu impeachment do governador Sérgio Cabral? Não. A OAB foi omissa, a OAB foi complacente, porque a OAB estava manietada. A OAB estava algemada. A OAB está entregue aos partidos políticos. Nós não podemos entregar a OAB para os partidos políticos. Nós não podemos entregar a OAB para os magistrados. A OAB é dos advogados. Nós somos a OAB. E só quando a OAB for independente, você, advogado, vai poder acordar de manhã, se olhar no espelho e ter orgulho de dizer: eu sou a OAB e por onde eu passo é a OAB. É isso que a gente tem que mudar. O respeito vem com exemplo, vem com credibilidade. Nós temos que dar exemplo para resgatar a credibilidade da advocacia, para resgatar o respeito em você, advogado. Aproveitando a sua pergunta, como será então a relação do candidato, se eleito, com os tribunais para melhorar o atendimento à advocacia? Olha, em princípio, com muito diálogo, mas sem subserviência. A OAB não é do magistrado, a OAB é do advogado. Hoje, a OAB defende as suas prerrogativas, advogado, de um modo tíbio, de um modo fraco. Eu participei da última gestão, sou dissidente da situação, estou conselheiro nesta gestão e eu posso testemunhar aqui que a OAB, nesses últimos 3 anos, defendeu as suas prerrogativas, advogado, através de notinhas de repúdio e notinhas de desagravo. Isso é muito pouco. A OAB tem que dialogar com os tribunais, mas a OAB tem que ser firme, tem que ser rigorosa, tem que ser intransigente na defesa das nossas prerrogativas. Então, nós vamos iniciar sim com diálogo, mas se o diálogo se nós não obtivermos qualquer resultado com o diálogo, nós vamos partir para as representações. O servidor público, o magistrado, que violar a prerrogativa de um advogado na minha gestão, responderá perante o CNJ.
além do que nós daremos assistência jurídica nas medidas judiciais cabíveis, cíveis e criminais. Doa a quem doer. A nossa atuação será proativa. Começaremos com diálogo, mas não seremos subservientes a partidos políticos, não seremos subservientes a magistrados. O meu partido político é a OAB e a minha bússola é a Constituição da República. Se um serventuário, um juiz, violar a sua prerrogativa, advogado, não tenha dúvida que nós agiremos em sua defesa prontamente. Aproveitando então a sua resposta, na sua opinião, quando um advogado ou um advogado são desrespeitados no seu ofício, a melhor forma, a forma mais eficaz de reparação seria o desagravo? Não, o desagravo é uma medida paliativa. O juiz e o servidor público que violam a prerrogativa de um advogado, que todos sabem, está na Constituição, é indispensável à administração da justiça, ele tem que ser responsabilizado civilmente por isso. No mínimo, para contratar um advogado para defendê-lo e ele saber o valor do advogado, da advocacia, passar a dar valor ao advogado. Porque as pessoas só dão valor ao advogado quando precisam do advogado. Verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta da doutora Rosa Maria Fonseca de Volta Redonda. Ela pede para perguntar o seguinte, abre aspas, o que pretende implementar para coibir a inadimplência de clientes no que tange honorários advocatícios? Fecha aspas. Olha, eu não sou demagógico, né? Eu não posso dizer que eu vou conseguir impedir a inadimplência dos clientes. Eu mesmo sofro com a inadimplência de clientes. Nós temos que usar os meios legais postos à disposição, os meios suasórios postos à nossa disposição. O advogado tem que fazer contrato de honorários e se o cliente não pagar, ele tem toda a legitimidade para executar o cliente, né? Muito me preocupa, mais do que a inadimplência dos clientes, muito me preocupa a inadimplência do advogado, porque nós vivemos um momento ímpar, um momento de caos administrativo nas finanças do Estado do Rio de Janeiro. E muitos advogados estão inadimplentes não porque sejam caloteiros, estão inadimplentes exatamente por causa da inadimplência dos seus clientes. E a OAB, que deveria estar ao lado dele, os constrange. Hoje o advogado inadimplente não pode usar o escritório compartilhado. Hoje o advogado inadimplente não pode usar o PROAD, não pode receber as suas publicações. Isso é constrangimento. Quer dizer, a OAB tem que ter uma visão mais humanista da nossa profissão. Na hora que você precisa da OAB, na hora que seu cliente não te paga, você não pode usar o escritório compartilhado, você não pode receber as publicações, porque você não está em dia com a OAB. E aí, como é que você vai pagar a anuidade se a OAB não te ajuda a se soerguer? Realmente, eu acho que isso é um contrassenso lógico. No momento que o advogado está passando necessidade, é aí que a OAB tem que colocar ele no colo. É aí que a OAB tem que ajudá-lo a receber seus honorários, a trabalhar, né, para receber seus honorários e poder pagar a OAB. Nós fizemos uma pequena pesquisa aqui no programa e conversando com alguns advogados e algumas advogadas, eles não acreditam na instituição. Eles dizem que a instituição só serve para cobrar as anuidades, que a instituição não faz nada por eles. O que o doutor diria para pedir voto desses advogados que não votam e não querem participar das eleições da OAB? Eu diria que quem pode mudar isso é você e o seu voto. Eu diria para você sair de casa, levantar da cadeira no dia 21 de novembro de 2018 e votar, e mostrar a sua insatisfação. O João Ubaldo Ribeiro, naquele livro célebre dele, Viva o Povo Brasileiro, já dizia que não existe ser apolítico. Quando você fica em casa e é omisso, você está contribuindo para a manutenção do status quo. Você está contribuindo para essa gestão da qual você tanto reclama se manter no poder. É isso que você quer, advogado? Se não é isso, vem comigo fazer uma OAB diferente.
Vem comigo transformar a OAB, vem comigo mudar a OAB. Mas você só vai conseguir isso pelo seu voto. Eu estou fazendo a minha parte, advogado. Você tem que fazer a sua. Agora vamos fazer uma pergunta da doutora Ivonete Oliveira. Ela pede para perguntar o seguinte ao candidato. Abre aspas. Qual o projeto ou planejamento para incentivar a administração e o exercício da advocacia da mulher, em especial da mulher negra? Fecha aspas. Essa pergunta é quase um presente para a gente, né? Porque a chapa OAB que eu quero, a chapa número 4, está muito orgulhosa de ter conseguido formar um conselho democrático, um conselho plural, participativo e inclusivo. Ao contrário da chapa de situação, que congrega apenas escritórios grandes, a nossa chapa tem 2 mulheres na diretoria, uma vice-presidente e uma diretora tesoureira, que é mulher e negra. Nós temos 2 mulheres no Conselho Federal, uma conselheira federal titular e uma conselheira federal suplente. Nós temos uma mulher na CARG e nós temos 75 mulheres no Conselho. Nós estamos fugindo do discurso. Já no início da formação do nosso Conselho, nós estamos provando que nós estamos prestigiando a mulher. E como nós estamos fazendo isso? Dando a elas representação ativa. A palavra é essa, representação ativa. E eu acredito que ninguém melhor que as próprias mulheres que estão no Conselho vão trabalhar muito para incluir a mulher no mercado do trabalho, vão brigar pela creche da mulher, as mulheres deficientes que estão no Conselho vão brigar pela acessibilidade, né? Hoje você tem um processo eletrônico que o deficiente visual tem muita dificuldade de acessar. A OAB não pode brigar pelo acesso do deficiente no tribunal se na sede dela não tem uma rampa para entrar um cadeirante. Então, assim, a gente tem que dar exemplo, né? Eu sou advogado hoje porque eu vi meu pai todo dia acordar às 8 horas da manhã, fazer a barba, botar um terno e trabalhar e voltar para casa às 8 horas da noite, depois de 12 horas de trabalho. Esse é meu orgulho, meu escritório é meu orgulho, a minha profissão é meu orgulho, o meu pai é meu orgulho. Mas ele me educou dando exemplo. E a gente tem que começar a dar exemplo. Vamos mudar essa OAB para dar exemplo. Verdade. Com a implantação do processo eletrônico, muitos advogados e advogadas foram excluídos da profissão, notadamente os idosos e os deficientes visuais. O candidato tem algum projeto para inserir os mesmos à profissão? Se sim, qual seria esse projeto? Olha, nós queremos unificar os processos eletrônicos, né? E vamos chamar uma comissão para que ela estude a melhor maneira de fazer essa inclusão digital. Porque hoje o processo eletrônico é digital, né? Então nós temos que fazer um estudo, primeiro para unificar o processo eletrônico, porque você tem IPROC no TRF, você tem outro modelo no Tribunal de Justiça, e você tem outro modelo no TRT, e aí sobe para o STJ, é uma confusão danada. A gente tem que primeiro unificar, a gente tem que lutar pela unificação do processo eletrônico nos tribunais. E daí partir para conseguir fazer com que o deficiente visual, né, ele consiga ter acessibilidade a esse processo eletrônico. Vamos agora para a pergunta da doutora Débora Prats. Ela fez algumas perguntas e eu vou ir fazendo de acordo com as suas respostas. A primeira pergunta, ela diz o seguinte, abre aspas, o que o senhor fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência? Fecha aspas. Olha, a OAB, ela tem à sua disposição várias medidas judiciais que podem ser tomadas. Ela tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela tem ações declaratórias de constitucionalidade. Nós temos que adequar essas medidas em proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos que começar a agir
Não adianta falar, a gente tem que agir, a OAB tem que agir. Vou te dar um exemplo prático disso. O provimento número 165 de 2015 do Conselho Federal da OAB Nacional, ele criou um plano de valorização nacional da mulher advogada. O plano é lindo, mas o papel aceita qualquer coisa. Nós temos que entrar na OAB, no dia seguinte pegar aquele plano e tornar ele realidade. Eu sugiro que vocês leiam. No papel é lindo, mas nós temos que tornar isso concreto, né? E esse é o nosso desafio. O nosso desafio é dar concretude às ideias. Segunda pergunta dela, abre aspas, sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência. O que o candidato pretende fazer para a inclusão dessas pessoas? Fecha aspas. Olha, nós pretendemos empreender junto aos tribunais medidas que visem a garantir a acessibilidade das pessoas deficientes, não é? Hoje o tribunal também não tem acesso para as pessoas deficientes, né? Outro dia eu ouvi um advogado cadeirante fazer uma sustentação oral na tribuna e ele tem que sentar do lado, ele não é visto pelos desembargadores. Você não tem, como nos Estados Unidos, por exemplo, o cadeirante entra, ele sobe até a tribuna, fica no raio de visão dos magistrados, né? Tem um elevadorzinho, quer dizer, estamos no século XXI, gente. As pessoas têm que respeitar as diferenças. Nós somos todos iguais, todos iguais. Em 1500, Shakespeare, no Mercador de Veneza, já fazia aquele discurso do Shylock, né? O judeu que emprestou dinheiro ao senhor Antônio e cobrou uma libra do corpo dele caso ele não pagasse o empréstimo, e ele já dizia, o judeu não chora, o judeu por acaso não é feito de carne e osso, ele não fica doente, ele não sofre o que sofrem todos os outros seres humanos. Então nós temos que entender o seguinte, nós somos iguais. E o Brasil vive um momento de grande intolerância. Nós temos que ser tolerantes, nós temos que respeitar as diferenças, nós temos que dialogar sim. O que nós não podemos é abrir mão de agir, não podemos ser subservientes a partidos políticos e a magistrados. Vamos para a última pergunta da doutora Débora Prats, que ela pede para perguntar o seguinte ao candidato, abre aspas. O candidato colocaria uma mulher com deficiência no Conselho da OAB-RJ como representação deste segmento tão esquecido? Fecha aspas. Com certeza, com certeza. A doutora Débora Prats ficou conhecida por todos nós por ter agido, por ser uma mulher que faz. Ela talvez tenha sido a primeira mulher que fez uma reclamação no CNJ a respeito da acessibilidade da mulher deficiente. E eu vou dizer uma coisa, Débora, essa sua força, essa sua forma de agir, nós podemos criar uma comissão lá no Conselho da OAB de proteção à mulher deficiente, e eu já quero te convidar antecipadamente, não pelas suas perguntas, mas pelo seu trabalho que eu conheço, para ser a presidente da nossa comissão. Isso muito nos lisonjeará e muito nos honrará, porque nós sabemos que você é uma mulher que faz. Não sei se o candidato sabe, mas a doutora Débora Prats, ela foi excluída, né? Ela está sem poder trabalhar, porque o portal não tem nenhuma plataforma, nenhum ícone que ao profissional, né, da advocacia que seja deficiente visual não tem como trabalhar. Ela não tem como distribuir, ela não tem como acessar e visualizar, né, da forma que tem. Porque hoje você tem computadores que você compra e o deficiente visual consegue peticionar, né? Ela tem o computador dela todo preparado. Mas infelizmente, tanto na Justiça como na OAB, não tem nenhum sistema que o deficiente visual possa trabalhar. Então por isso que ela fez essas perguntas, porque ela quer muito voltar a exercer a profissão dela. Olha, Débora, eu vou te falar uma coisa, eu sou neófito em processo digital. Eu adoro um livro, né? Eu faço minhas petições no computador, mas eu sou um advogado old school. Então, eu fico muito triste de saber disso. E
não tenha dúvida que eu vou criar uma comissão para resolver esse problema. E vamos conversar com os tribunais, e se os tribunais não se adequarem a essa realidade do advogado deficiente, não tenha dúvida, nós vamos tomar as medidas judiciais e legais e constitucionais postas à nossa disposição para mudar isso. Não adianta a gente ter uma Constituição tão bonita, uma Carta Cidadã, que fala que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a cidadania e a dignidade da pessoa humana, como está lá logo no artigo 1º, incisos 1º e 3º da Constituição da República, e a gente vê que em pleno século XXI essas palavras ainda não se tornaram concretas para você e para vários advogados que se encontram na sua situação. Eu posso prometer me sensibilizar, e, aliás, sensibilizado eu já estou, eu posso prometer lutar por todos os advogados deficientes, lutar por você, e eu acho que isso não é favor, viu, Débora? Isso é uma obrigação minha, é uma obrigação de qualquer pessoa que tem um mínimo de dignidade e que vai sentar naquela cadeira de presidente da OAB. Então iremos cobrar, hein? Sendo eleito, com certeza estaremos lá. Pode cobrar, cobrando, Amanda. Principalmente o programa Mulheres Advogadas do Século XXI. Não, pode cobrar, e eu vou te dizer uma coisa. Eu e a Renata Mansur, minha vice, fizemos ontem uma escritura pública declaratória no cartório, onde nós dissemos quais são todos os nossos programas de gestão e nos obrigamos a cumpri-los. Então tá lá, tá público o nosso programa de gestão. Para quem quiser ver, foi feito no cartório de Niterói, tem lá uma escritura declaratória pública, onde nós nos comprometemos a efetivamente cumprir todos os nossos programas de gestão. E esse não está na escritura pública, aliás está a inclusão do advogado deficiente no mercado de trabalho, mas a criação dessa comissão não está na escritura pública, mas eu fiz aqui de viva voz e pode me cobrar. Então nos responda agora quais são os projetos para a Escola Superior da Advocacia. Nós temos que democratizar a Escola Superior da Advocacia. Eu, como professor, sei bem qual é o valor da educação. Um advogado que não se aperfeiçoa, que não é humanista, ele não vai muito longe. Eu acho que a gente tem que levar a essas subseções, né? O advogado, para vir aqui aprender, para participar de cursos, de palestras, ele tem que se deslocar da subseção para vir até a capital. Nós temos que promover a interiorização efetiva da ESA. Nós temos que levar a ESA aonde o advogado está. É isso que nós temos que fazer. Então, aproveitando a sua resposta, uma pergunta que foi feita por um colega, ele pergunta por que a ESA é cobrada e se a ESA não teria a funcionalidade de reciclar as advogadas e os advogados sem custo, como acontece na magistratura, na defensoria e no Ministério Público. Eu não posso prometer aquilo que eu não sei se eu vou cumprir. Hoje nós temos um problema muito grande na CAARG, né? Na última reunião do Conselho, o Procurador-Geral encaminhou um pedido de rejeição das contas da CAARG, dizendo que a CAARG tem 15 milhões de gastos sem comprovação, tem 40 milhões de passivo não circulante, tem 5 milhões de passivo circulante e tem 22 milhões de passivo a descoberto. Então, nessa situação, a gente não sabe o que a gente vai encontrar na OAB. Então eu não vou sair por aí, levianamente, prometendo cursos gratuitos. O que eu posso prometer é mixar, não é? Entregar ao advogado cursos gratuitos e cursos de aperfeiçoamento. A gente não pode comparar banana com alho, né? Quem paga os cursos de aperfeiçoamento da magistratura é o poder público. Quem paga os cursos da OAB é você, advogado. Então há uma diferença nisso. Agora, é claro que nós podemos fazer aí podemos entregar ao advogado vários cursos gratuitos, sim, e cursos pagos.
E é claro que eu acho que nós poderíamos fazer uma cota, por exemplo, um curso que seja cobrado, né? Tem 200 advogados, nós podemos sortear 30 pessoas para participarem do curso gratuitamente. Eu acho que isso é mais palatável. Eu não vou aqui prometer o que eu não posso cumprir e principalmente o que eu não sei se posso cumprir. A minha palavra para mim vale muito para eu ser demagogo. Mas, candidato, me diga uma coisa. Existe, né, a Escola Superior de Advocacia que deveria ter uma funcionalidade nesse sentido, tendo em vista a anuidade não ser tão barata assim. Né? A nossa anuidade ela é um pouquinho expressiva. E pelo que o candidato respondeu numa pergunta lá no início da nossa matéria, ele disse que existe uma arrecadação expressiva. E se nós temos uma arrecadação, não seria uma forma de devolver aos advogados no sentido de reciclar, porque tem muitos advogados que pagam a sua anuidade, mas infelizmente pela realidade que ele vive, ele não tem como se reciclar e muitas vezes ele fica desatualizado. Nós sabemos que toda hora existe uma lei nova, né? Toda hora, a cada segundo o nosso Congresso edita uma nova lei. Então o advogado ele tem que estar o tempo todo se reciclando. E nós sabemos que o direito é um curso muito caro, tudo é muito caro, os livros de direito é muito caro. Então não seria uma forma de se prestar conta à advocacia? Com certeza. Nós estimamos a arrecadação, porque como eu falei antes para vocês, para você, Amanda, para o seu telespectador, o que acontece é que a gente não sabe onde está sendo aplicado o dinheiro da OAB. A OAB não presta contas ao advogado. Então, eu estou muito preocupado com as contas da OAB devido a esse disclosure de informação que a CAAG está insolvente, que a CAAG está quebrada, que foi feito pelo Procurador-Geral da entidade na última sessão do Conselho Pleno. Então, assim, eu não sei o que eu vou encontrar na OAB. Há várias operações financeiras irregulares na OAB Prev também, que nós chamamos a atenção do presidente, chamamos a atenção do conselho, e as pessoas parecem querer varrer as coisas para debaixo do tapete. Então eu vou fazer uma auditoria interna. Não tenha dúvida que se eu encontrar esse dinheiro todo lá, e eu rogo a Deus que encontre, eu vou fazer tudo pelo advogado, pela educação, porque é um compromisso meu. Né? Eu acho que um advogado educado, ele constrói uma sociedade plural, uma sociedade civilizada, e mais importante do que tudo isso, ele aprende a respeitar o direito alheio, não é? Eu sou comprometido com a educação, eu fui professor a vida toda, né? Eu fui aluno, né? Então não tenha dúvida que nós vamos fazer uma ESA melhor se nós tivermos como fazer uma ESA melhor, né? Primeiro nós temos que sanear as contas da CAAG, nós temos que sanear as contas da OAB Prev, e temos que ver em que situação nós vamos encontrar a OAB, porque a OAB do Rio de Janeiro ela está aparelhada. Outra coisa, gente, como é que uma instituição como a OAB não tem uma biblioteca jurídica? Como é que uma instituição para o advogado não tem uma biblioteca jurídica para que ele possa ir lá na OAB, tirar dúvidas, consultar? Como você falou, Amanda, os livros são caros, né? Quantos advogados morrem e doam seus livros, suas bibliotecas para outras instituições? A OAB nunca fez nada. Olha, eu recebo os livros, vamos fazer uma biblioteca da OAB aqui, não é? A gente precisa, Amanda, agir, pegar as ideias, tirá-las do papel e torná-las efetivas, torná-las concretas. E referente à advocacia jovem, quais são os projetos que o candidato tem para a nova advocacia? Olha, além do projeto da criação do primeiro emprego, o que eu vejo hoje, que é muito importante, é a gente tentar adequar a lei do estágio à realidade econômica e financeira do Estado do Rio de Janeiro e dos escritórios de advocacia. A lei do estágio torna muito complexa e burocrática a inserção do estagiário no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, hoje os grandes escritórios, eles contratam mais auxiliares administrativos do que estagiários, dada a complexidade, a burocracia que lhes impõe a lei de estágio.
Então nós temos que tentar adequar a lei do estágio, porque como é que começa o advogado? Ele começa estagiando, né? Eu diria que o primeiro emprego do advogado é ser estagiário. Então assim, ele começa no escritório estagiando. Só que são tantas as exigências do Ministério do Trabalho, são tantas as exigências que a lei do estágio impõe à contratação do estagiário, que ela acaba, ao invés de proteger o estagiário, afastando do mercado de trabalho. Hoje os grandes escritórios de advocacia preferem contratar um auxiliar administrativo do que contratar um estagiário. Então, nós estamos num momento da advocacia que as pessoas têm que pensar na frente, elas têm que ter visão de futuro, elas têm que ter a lanterna na proa. Está chegando aí o robô Watson, da IBM, né? Ele vai acabar com metade dos advogados, ele vai ser usado amplamente no contencioso de massa. Então nós temos que pensar num modo de fazer a advocacia sobreviver. Em 30 anos, metade dos advogados que peticionam serão substituídos por robôs, pela inteligência artificial. Ninguém está discutindo isso. Nós temos que pensar no futuro. Nós temos que pensar na frente. A mesma coisa acontece com os estagiários, né? O processo eletrônico já meio que foi o primeiro baque na função do estagiário. O estagiário ia ao fórum, né? Tirava cópia, via processo, despachava com o escrevente, né? Hoje, com o processo eletrônico, o estagiário já perdeu essa função, não é? E se você mantiver a lei do estágio nos parâmetros hoje vigentes, a figura do estagiário vai se tornar uma figura inócua, inútil e não participativa. Então, aproveitando a sua resposta, vamos lá para a pergunta da doutora Inês Aiva, que ela pede para perguntar o seguinte, abre aspas, se o candidato tem em sua plataforma, possui o intento de incentivar ou convencer o TJRJ a incluir mais a figura da advogada e do advogado nos projetos. E ela cita aqui algumas coisas como mediação, conciliação e juizados especiais. Fecha aspas. Olha, eu acredito que o advogado, como ele é um profissional indispensável à administração da justiça, e ele é indispensável à administração da justiça porque ele é a voz do cidadão, né? É através do advogado que o cidadão exerce o seu direito a ampla defesa e ao contraditório. Ele tem que estar inserido em todas as áreas jurídicas. Abrir um espaço, a gente tem que colocar o advogado lá. Seja nos tribunais, seja nas defensorias, seja na advocacia pública, na advocacia privada. A advocacia é sagrada. A advocacia é sagrada. Shakespeare, né? Estava falando do Mercador de Veneza. Shakespeare, em Henrique II, Dick, o açougueiro, diz: antes de tudo, matem todos os advogados, né? Para você ter anarquia, para você ter oclocracia, você tem que matar todos os advogados, porque nós somos o veículo de defesa da sociedade civil. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem essa função institucional. Ela tem que zelar pela ordem jurídica do Estado democrático de direito. Nós somos os pilares, nós somos o sustentáculo da democracia. Nós temos que resgatar o orgulho da ordem, nós temos que resgatar o orgulho que o advogado perdeu em si mesmo. Eu ando pelos fóruns, pelas subseções e vejo os advogados meio que moribundos, meio que sem esperança. Mas, doutor, de repente, essa falta de esperança, esse desânimo, não seria exatamente isso porque estão querendo extirpar os advogados da justiça? Sim, e nós temos que combater isso. Nós temos que combater o bom combate. Mas não é com diálogo. Nós já passamos do tempo do diálogo. De que forma seria esse bom combate? Nós temos que tomar medidas de ativismo judicial. Nós temos que nos impor judicialmente. Porque quando o diálogo não funciona, você tem que partir para exercer seus direitos. Você, advogado, exerce os direitos dos seus clientes como? Vamos fazer do mesmo jeito. Doutor, vamos lá para a reta final agora.
Eu sempre faço uma brincadeira com todos os convidados do programa, que é um bate-bola, onde eu faço uma pergunta e o que vier à sua cabeça o doutor me responde. Democracia. Essencial. Direito. É tudo. Justiça. Justiça é um valor supremo, sagrado. OAB é a nossa paixão. Liderança. Liderança é uma coisa que se exerce naturalmente. Ou você é líder ou você não é líder. Defender o direito. Defender o direito é defender uma sociedade mais justa, defender tudo o que eu acredito. Agora responda a minha pergunta. Por que votar na chapa de Fernando Orotavo Júnior? Neto. Júnior era o papai. Neto. Olha, porque nós vamos mudar. Nós não somos comprometidos com magistrados, nós não somos comprometidos com partidos políticos. O nosso conselho é um conselho plural, participativo, inclusivo, feito de advogado como você. Nós vamos mudar essa OAB. Eu tenho certeza que se você levantar da cadeira no dia 21 de novembro de 2018, nós vamos fazer a OAB renascer. Com muito orgulho, nós vamos criar uma onda de esperança para a advocacia fluminense. Se vocês acreditarem em mim, vocês vão ver resultado. Agora, complete a minha frase. Fernando Orotavo Neto, como representante da advocacia na OAB-RJ, será o presidente de todos os advogados, daqueles que votaram em mim, daqueles que não votarem em mim. Será imparcial, será justo e, se Deus me ajudar, vai fazer uma OAB diferente para todos nós. Agora é o seu momento, peça os votos necessários para que tenha sucesso aí nessa sua caminhada. Eu peço que Deus abençoe todos vocês e que vocês votem. Eu acho que eu estou pedindo um voto para mudar. Se vocês acharem que eu mereço esse voto, que eu sou o melhor candidato de oposição, que vocês votem em mim. É com muita humildade que eu peço o voto de vocês. Mas votem, por favor. Mais importante do que votar em mim é votar para mudar a OAB. Nós temos que desaparelhar a OAB. A OAB é muito importante para todos nós. Ela não é só uma arrecadadora de anuidades. Vota para mudar a OAB, levanta da cadeira. Eu estou tentando fazer a minha parte. Tá? Vamos fazer a sua parte? Vamos? Vem comigo mudar a OAB. Candidato, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. É muito bom a gente conhecer os nossos candidatos. Eu que agradeço. E saber o que eles têm a nos oferecer, né? Porque o que a gente quer realmente é ter uma OAB mais representativa, mas que represente a advocacia e não ao grupo que lá estiver, porque é isso que a gente sente. A gente sente, quem está na militância como eu estou o tempo todo advogando, e a gente sente essa dificuldade, né? O fato de não conseguir ser atendida pelo juiz, o fato do desrespeito, o tempo que se leva a um processo, a morosidade, o tempo que a gente espera para uma audiência. Então eu acho que é isso que a advocacia quer. Um grupo que realmente, ao ser eleitos, que façam realmente a representatividade que precisa ser e necessária, né? Amanda, eu não só agradeço por estar aqui, como eu quero te parabenizar por esse trabalho. Qualquer pessoa que pretende mudar a advocacia, que pretende resgatar a credibilidade e a dignidade da advocacia, tem que vir aqui falar. Se a pessoa não vem, é porque ela quer se manter no poder. Mas se a gente quer ser democrático, a gente tem que vir aqui, mostrar a cara e dizer quais são as nossas propostas. Aqui você veio. E é isso que eu estou fazendo aqui e agradeço a você. Foi uma honra muito grande, gostei muito de estar aqui com você. Que bom. Espero que você já tenha quem votar. E nós ficamos por aqui, a gente sempre citando aquelas palavras finais da Aroli Lutz. Somos mulheres, somos meninas, forte como aço, mas delicadas como o mais fino cristal. E como eu sempre peço a vocês, não esqueçam, se inscrevam no canal, é importante para o nosso crescimento. Esse espaço aqui é da advocacia, para o nosso crescimento, para uma advocacia melhor. Boa tarde para todas e todos.